Marcelo? Maravilha. Uma pergunta. Durante a sua experiência, né, com relação à família, principalmente criança, teve algum caso de criança que você chegar a perceber algum problema espiritual, por exemplo, obsessão, alguma outra coisa? Sim. O que, né, eu acabei de falar no outro caso é que muitas vezes até as pessoas acham que a obsessão é a causa. Tá. Então, eu ou meu filho tem alguma dificuldade, algum problema, muitas vezes a gente escuta, né, por parte de algumas pessoas de alguma religião, isso é uma questão, é uma obsessão, tá? A obsessão acontece, sim, mas nenhum obsessor, ele causa algum sentimento. Tá. Né? Aquilo que... Talvez ele se apoie neste sentimento, né? Ele fermenta um sentimento. Uhum. Então, nós temos, sim, a presença dessas energias, vamos dizer, né? Intrusas. Mas elas não são a causa do problema. Elas não são capazes de causar. Né? Essas energias encontram em nós, encontram nos jovens, encontram nas crianças aquele potencial para aquilo e fermenta aquilo. Então, com relação ao suicídio, né, que é o que a gente estava falando no caso anterior, essas energias já enxergam em nós. Sim. Né? Ela já cometeu aquilo. Sim. Então, ela só, no caso, fermenta um sentimento e um pensamento. E muitas vezes, Dani, só para falar, ele também fala que ouve vozes, né? Sim. Sempre tem uma voz comandando ele para pular, para fazer alguma coisa, sempre dando um comando. Para fazer algum mal para alguém também. Sim, né? Para bater, para empurrar, sempre tem esse comando de voz, né? Sim, esse comando de voz também tem uma outra situação, que às vezes é a própria personalidade dele mesmo, de uma outra existência, que ele acha que é um espírito obsessor, né? Mas é uma própria personalidade que ele já viveu e que já resolveu as coisas daquela maneira, que vem também para o seu consciente, e ele acha que é uma pessoa diferente que está falando aquilo, mas é ele mesmo no passado dele. Sim. Que está trazendo aquilo para a consciência. Tá? Então, tem sim, né, essa questão, e como a Carmen falou, a gente tem que... O tratamento é uma forma integral, tá? Mas a base é compreender o sentimento. É a razão, né? É a causa. É o sentimento. Então, quando a gente compreende o nosso sentimento, a gente compreende o ponto de ligação com o obsessor, no caso que você está falando. Tá? Então, quando eu compreendo que eu sou uma pessoa raivosa, por exemplo, é um sentimento que eu já trago. Então, eu compreendo que aquilo que as pessoas fazem, né, elas só me despertam a raiva que eu já tenho. Sim. Então, quando eu estou desperta nessa raiva que eu já tenho, o que acontece comigo? Eu tenho essas energias também que se assemelham com a raiva. Sim, vão atrair tudo, né? Sempre vai atrair. Então, aonde está o tratamento? O tratamento está em entender aonde está o sentimento, o meu sentimento que eu já trouxe, que já nasceu comigo, e mudar. E tem uma coisa muito importante que nós precisamos de entender, que nada é o acaso, né? Que, na verdade, essa família que nós escolhemos para viver é a família que nós decidimos para melhorarmos, né? Dar um passo adiante na evolução. Então, o nosso pai, nossa mãe, o local que nós nascemos, como nós nascemos, se estamos homem, mulher, enfim, é exatamente para a nossa evolução. Então, essa visão reencarnacionista é uma forma também de a gente poder entender e compreender o todo, né? Porque senão a gente fica muito achando que somos vítima o tempo todo e aí a coisa não acontece. Interessante esse assunto, porque senão tudo vira obsessão, né? Sim, tudo sim. vira obra de uma obsessão, e é mais fácil eu
colocar de lado, às vezes, as minhas responsabilidades, tanto da família quanto até da pessoa que já está ali amadurecendo, se ela tem essa percepção de, nossa, eu tenho esse sentimento. E se ela já aprendeu isso, por exemplo, nasceu numa família espírita, que às vezes a gente acha que é privilégio, como foi legal você dizer, mas ela já acha, não, então é problema dos espíritos. Então, né, ela acaba distorcendo um pouco o assunto, né, porque ela já tem esse lado imaturo nela como criança, como pré-adolescente, adolescente às vezes, e daí ele fala, não, é problema de outra pessoa. Sim. Então ele deixa de resolver certas coisas. Então eu acho que conforme vem a consciência espiritual, também tem que vir a responsabilidade, né, devagarzinho, mostrar para eles. É isso que eu acho que é a parte mais difícil. É a parte mais difícil, mas é muito interessante esse assunto. Você até tocou na ideia de, então vai procurar ali, vai no centro espírita, sei lá, vamos lá na fazenda Hare Krishna, conversar com os Vaishnavas, ver como é que a criançada se sente, solta eles lá para eles dar um passeio. Mas você foi ali na missa com o seu avô, você se sentiu bem, você estava bem lá, como é que foi? Você foi em tal lugar, você foi no cemitério. Então tem coisas curiosas assim que você vê, por exemplo, é uma coisa curiosa, até voltando a falar um pouco dos meus filhos, eles adoram ir no cemitério. Eu acho muito engraçado. A primeira vez que eu falei para eles assim, ali a gente estava passeando na cidade, ali tem um lugar assim, assado, né? Aí só que eu falei por cima. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, esse é o cemitério. O que é o cemitério? Vamos lá. Aí eles ficaram passeando e brincando dentro do cemitério. Aí você fala para um adulto para dentro do cemitério, ele tem medo. Nossa. Né? Então é engraçado essa questão da evolução. Então, ao mesmo tempo que vem as respostas da vida, vem a responsabilidade para você atuar em cima delas. Mas é muito interessante isso, né? É um leque aberto de opções, mas assim, sempre lembrando que se a pessoa ela tem isso e ela foge, né, achando que tudo é obsessão, que não há estudo, que não há observação dos pais, da tia que está ali na igreja, ou da pessoa que está ali no centro espírita olhando, olha, essa pessoa está desviando para aquele lado, né? Vamos, como você disse, né? O tratamento é com a família. Sim. Né? Vamos abordar todo mundo e abrir os leques de opções para a gente poder cada dia mais ampliar o nosso conhecimento e essa percepção de tantos caminhos que tem, né? Porque a pessoa ela pode simplesmente não querer assumir a responsabilidade em qualquer momento da vida e, bonito como você falou, às vezes a pessoa com 12 anos ela... eu acho que eu já fiz isso uma vez. É fantástico. Eu não vou fazer mais, eu não quero fazer. Eu conheço um caso de pessoa assim, que já chegou para mim e disse, olha, quando eu tinha tantos anos de idade, eu queria fazer isso. Ela queria mesmo, ela pegou o talher e queria cortar os pulsos. Eu falei, olha, não, isso não foi semana passada, foi quando eu tinha 13 anos. Daí ela começou a contar, sabe, assim, eu achei, nossa, que coragem até que a pessoa tem para contar. Então você vê que tudo isso é evolução. A coragem para contar, para assumir o caso, para assumir... É muito interessante isso, né? São casos e casos. Sim, com certeza. E uma coisa que nós estamos, né, reforçando isso, essa coisa da responsabilidade, né? Na medida em que eu terceirizo, que a gente sempre fala, né, terceirizo a culpa, fica muito difícil assumir a responsabilidade. Então é mais fácil falar que é obsessor, que fizeram macumba, que foi inveja, que foi o pai e a mãe que massacrou. É muito mais fácil do que eu assumir e falar, olha, eu sou assim mesmo, mas a partir de agora eu não quero mais ser assim. Mas para isso eu preciso de assumir a minha responsabilidade. Quem eu sou de verdade? Né? O que eu vim fazer nesse planeta? Porque é muito fácil a gente terceirizar e ao mesmo tempo achar que um dia vai acontecer vai vir o Salvador e vai, me livrar dos pecados. Ninguém vai fazer isso. Eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Pelo menos não existe isso.